já fizemos quantos vídeos sobre isso? 5, né? Vamos para o 6º vídeo. A ideia é fazermos 12. Falar sobre o conteúdo da astrologia esotérica. Né? O que é uma astrologia esotérica? Então ela fala sobre a transcendência do bem e do mal, não tem. Fala sobre o livre-arbítrio, né? E agora fala sobre a reencarnação. Então, a reencarnação não é que está falando agora sobre a reencarnação, nunca foi assim, né? Sempre foi ao contrário, sempre falou da reencarnação desde o Egito. Desde que os sacerdotes faziam lá no Egito, já estava se falando de reencarnação, que é o retorno do Sol. Todo ano, né? A Terra dá volta no Sol, ela retorna ao mesmo lugar. Então eles deduziram que se a Terra dá uma volta pelo Sol, né? E retorna, nós também retornamos todas as vezes, né? Então, na Índia também se fala sobre isso, pelas mesmas razões, na China também, na Babilônia também, na Grécia também. Aí começou a parar de fazer isso, pela mesma razão que nós começamos a falar sobre o livre-arbítrio, né? No começo da 50 anos depois de Cristo, o Santo Agostinho, acho que é 50 anos, deixa eu ver se é 50 anos ou não. Eu marquei aqui no meu caderninho, eu vou marcando essas coisas para ter certeza do que a gente está falando. Que são muitas histórias, gente do céu, são muitas histórias. Então, muita data, né? Muito... e tem muita coisa que a gente tem que falar mesmo, assim, é difícil, né? A gente não lembrar de tudo. Eu estou aqui buscando, já não tem assim nada muito planejado, né? Tudo assim. Planeta retorno, acho que é aqui. Aqui não, aqui. Então a gente vai ter, já mapa astral, não, pera, vamos lá. Nossa, credo. Nossa, quanta anotação. Só agora que eu vejo que eu fiz muita anotação. Não estou achando. Mas Santo Agostinho, que aqui dá a data do Santo Agostinho, né? Então, Santo Agostinho, ele começou a falar que os astrólogos eram charlatões, que eles falavam sobre dar um destino, assim, tipo uma maldição. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e que as pessoas tinham livre-arbítrio, que a igreja, que Cristo trouxe o livre-arbítrio, que as pessoas eram livres. Não era bem assim. Talvez, eu acho que os astrólogos da época, talvez tivessem mau jeito para falar. Mas não era isso. Mas pegou de tal forma, que não teve como não ir para a fogueira por causa disso, entendeu? Então, agora, no passar dos milênios, 2000 anos se passaram desde essa desgraça foi falada, né? O ser humano, nós todos, estamos começando a lembrar que realmente não tem nada disso na astrologia. Então, que o ser humano tem forma de escolher o que ele quer. Porque para cada conjunção, para cada astro, para cada quadratura, para cada oposição, tem 7, 8 possibilidades. Então, não é assim que a pessoa vai fazer vai dar bater o martelo com o destino da pessoa. Não vai mesmo, né? Então, eu não achei onde eu escrevi, nossa senhora.
Tem hora que eu acho isso com uma facilidade, sabe? Do tamanho de um bonde, depois não acham mais, né? Então, então vou deixar. Então, não acha. Então, o Santo Agostinho, ele falou muito contra isso e acabou. Não teve jeito, a vida dos astrólogos ficou muito difícil. Ficou difícil, mas não impossível. Nasceram-se as sociedades secretas. Várias sociedades secretas nasceram devido a isso. E que vieram trazendo para até os dias de hoje esse conhecimento. Hoje em dia nós não precisamos mais ter sociedade secreta para nada, mas houve época que precisávamos, por causa da fanatismo religioso, né? Então, quando nós vamos falar de reencarnação, a gente está batendo de frente com várias crenças, né, que falam sobre a ressurreição. Tem pessoas, eu já vi pessoas, até agora, uma amiga perdeu a mãe, e o que aconteceu com ela? Teve uma discussão no dia do enterro, porque um dos filhos queria que queimasse e outros queriam que enterrasse. E porque a questão de queimar e enterrar não era financeira nem nada, era religiosa. Não, né, Cristo vai vir, vai ressurgir, né, o corpo dela já está queimado, não. E houve essa conversa, ainda nos dias de hoje, século XXI, ano 2001, da era de Aquário, gente. Então a pessoa ainda acha que vai vir o Espírito de Cristo e vai levantar os mortos do seu túmulo, dos justos que ele escolher. Parece até que a gente está no Antigo Egito, Antiga Babilônia, algum lugar lá, sabe? Israel, alguma coisa assim, gente, pelo amor de Deus. Então, esses pensamentos estão sendo pouco a pouco questionados, pouco a pouco. Aqui que deu do enterro? Enterraram, porque ficaram com medo de que ela tinha sido uma pessoa cristã, né, de uma igreja protestante, e muito fiel, muito boa, e que ela realmente ia ser renascida no dia do juízo final. Então tem essa coisa do juízo final, tá? Entendeu? Então a gente começa a perceber que essas crenças, essas coisas, fizeram parte da religião, do zoroatrismo do passado, das religiões que dominaram o mundo passado, né, sobre essas ideias. Então, quando surgiu o cristianismo, então ele surgiu como essa é uma vida só e você vai morrer e no dia do juízo final, se você for muito legal, Cristo vai te levar para o céu e alguns vão sobreviver em algum lugar que não é a Terra. Hoje em dia está difícil essa pregação, está bem difícil, né? Porque são religiões que obedecem a esses mitos antigos. Então, como é que falavam sobre reencarnação no passado? Então, como é que os monges do Tibete descobriam, quando um lama-chefe morria, aonde ele estava, como ele ia reencarnar e quanto tempo ele levava para reencarnar? E sempre acertaram. Como é que eles fizeram isso? Então a gente vai falar sobre isso, sobre a reencarnação, que está no horóscopo, você vê. Como é que sabe a vida que você tem e entre vidas? Porque se você nasce, morre, seu espírito é eterno, você sai só do corpo. Você está no corpo, mas você não é o corpo. Você sai do corpo. Aí vai ficar onde? Entre vidas, em algum lugar, entre vidas, até retornar outra vez. Então a gente vai falar muito sobre isso, como é que isso é assinalado no próprio horóscopo. Que jeito tem, como é que faz, qual é a maneira que se faz isso. Então é importante nós estarmos entendendo de onde vem essa ideia sobre a reencarnação, a ideia sobre a ressurreição e a ideia sobre nada. Então eu estava vendo também, vou falar com vocês mais tarde sobre isso, a Terra chata, é uma coisa que parece que isso não existe. Existiu sim, teve uma época que os caras achavam que a Terra era reta, cara.
Então você andava no navio, você ia cair para o outro lado. Eu ficava imaginando, eu vi isso quando era mídia, ficava imaginando essas crenças, né? Que tanto seguraram com freios a evolução da humanidade. Então nós vamos começar a falar mais sobre a evolução, como é que nós vamos ver como é que nós vamos ver o mundo, a evolução do mundo, né? Como é que nós vamos ver, enxergar essas coisas, né? Então aqui eu fiz uma análise. Inclusive, antes de Cristo, eles achavam que o Sol era feminino, sabia? E a Lua era feminina, é masculina. Então chamavam a Lua de Sim. Sim. Que gerou Sol, Lua, né? Sim, Deus masculino, e o Nana, para os sumérios. Né? Muito interessante isso, que era ao contrário. Então, quando chegou o cristianismo, essa nova ideia, fez uma virada, porque virou, já sabiam que o mundo já não era plano, né? Não era uma coisa assim achatada, né? desse jeito, daí começaram a mudar tudo, né? Inclusive tem um texto no Egito, não, na Babilônia, que chama a Lua de Velho de Barba Azul. Olha só que coisa, né? É muito interessante mesmo. Então nós vamos começar a ver que são diferentes formas de se ver a Terra. A gente vai falar sobre isso, né? Então eu estou aqui procurando uma coisa aqui. Esse aqui eu sei que está aqui, eu já vi, eu não decoro nada, né? Então tá aqui. Então o Sol é o espírito, a consciência. Então o Sol não é só o signo onde está o Sol, é onde você analisa onde está a consciência da pessoa. A Lua é a alma, a dualidade. A Terra é o corpo, o ego. Vênus é o ego espiritual, a individualidade. Marte é o espírito operando por meio de atividades materiais. Júpiter é a alma estendendo-se além da matéria. Saturno, a alma limitada pelas condições materiais. Mercúrio, a consciência astral. Urano, autoconsciência individualizada. Netuno, autoconsciência pessoal, arte. Então a gente vai começar a ver com outros olhos esses mesmos signos, que não são mais 7 senhores do destino, mas os 10, 9, mais um senhores do destino. E vamos dizer que eles renovam, fazem a sua viagem em torno do Sol e retornam para uma nova possibilidade. Então nós não teremos o final do mundo, nós não teremos o final de alguma coisa, nós teremos uma transformação de um estado para o outro. Essa é a nossa grande aventura, a tomada da consciência, a vida, o sentimento, a responsabilidade, né? Então nós vamos começar a ter uma ampliação natural da nossa consciência e da nossa responsabilidade. Pode perceber que hoje em dia, quando você começa a reclamar e começa a atribuir, porque Deus quis, porque o diabo, todo mundo começa a falar para você, mas por que você não puxa isso para você mesmo? Você não põe você nessa história? Será que você não cooperou para ser assim? Né? Não tem mais se foi o demônio ou foi Deus. Agora a gente assume a nossa própria responsabilidade, não é assim? Isso mudou, não mudou? Está mudando. Então, amplia-se a nossa consciência, amplia o nosso conceito também de vida e morte. Então, começamos a pensar na vida após a vida. Queridos, vamos falar mais depois. Obrigada.